Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde e qualidade de vida. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição vamos bater um papo com a ginecologista e obstetra Tayana Farias, que irá falar sobre a síndrome dos ovários policísticos, que é um distúrbio hormonal que pode causar diversos problemas para as mulheres. Não saia daí! A obesidade infantil é caracterizada por um excesso de gordura corporal em crianças de até 12 anos, sendo considerado sobrepeso quando o peso da criança está no mínimo 15% acima do peso de referência para a sua idade. E você pode evitar que seu filho tenha obesidade com ações simples no dia a dia. Confira essas dicas do Ministério da Saúde. A obesidade infantil é um problema, gente. Ela faz a gente ter doença de gente grande. Que perigo! Pra evitar é 1, 2 e 3! Coma mais frutas e verduras, menos ultraprocessados. 2, mexa-se, pule, corra, marque um gol. 3, saia da TV, celular e videogame. E vá brincar com os amigos. 1, 2, 3 e já! Vamos prevenir a obesidade infantil! A poliomielite ou paralisia infantil é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos e, em casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores. E sabe qual a forma de prevenção? A vacina. Por isso, há uma campanha até o fim deste mês de outubro. Papais e responsáveis devem levar suas crianças de 1 e menores de 5 anos para receber a vacina oral poliomielite, desde que já tenham recebido as 3 doses de vacina inativada poliomielite do esquema básico. Já as crianças menores de 1 ano de idade se vacinam conforme as indicações do Calendário Nacional de Vacinação com a vacina inativada poliomielite. Você pode conferir os postos de vacinação no site da Prefeitura de Aracaju, no www.aracaju.se.gov.br. Síndrome dos ovários policísticos, o famoso SOP. Com certeza você já ouviu falar, mas tem muitas dúvidas em relação a este tema. E para bater um papo sobre isso, estamos hoje aqui no Saúde Ativa com a ginecologista, a doutora Tayana Farias. Doutora, seja bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre um problema que muitas mulheres têm, já ouviu falar, mas tem muitas dúvidas também. Mas fala pra gente, o que é a síndrome dos ovários policísticos? Olha, é uma desordem endócrino-metabólica bem complexa. Se a gente for parar para pensar o funcionamento dos nossos ovários têm vários folículos que contêm os óvulos que darão origem a um bebê no futuro. Todo mês um folículo é selecionado, é estimulado, ele cresce e esse folículo vai ser o folículo que vai romper e vai ter o óvulo que será ovulado. Isso envolve a produção de diversos hormônios no ovário e fora dele. O que acontece na síndrome dos ovários policísticos? A mulher ela tem uma hiperestimulação ovariana, onde no lugar de selecionar um folículo, vários são selecionados, vários estão produzindo hormônios ali simultaneamente e nenhum, de fato, é ovulado. E aí, por isso, a mulher fica com longos períodos de anovulação, sem ovular. Isso gera uma desordem que compromete todo o sistema. Na verdade, eu sempre brinco com minhas pacientes que a gente não sabe quem veio primeiro, se o ovo ou se a galinha. Porque a gente não sabe até que ponto é o ovário que começa essa desordem ou se são fatores externos que levam à desordem no ovário. Então, até pensam hoje em mudar de nome, justamente porque ela não é uma doença estrita dos ovários. Ela é uma doença que é caracterizada por anovulação, uma mulher que fica sem ovular, e isso pode ter longos períodos sem menstruar ou não, mas um excesso de hormônios masculinos, que pode gerar sintomas como acne, como queda de cabelo, pele oleosa, pelos em regiões tipicamente masculinas. Isso é a SOP, essa situação bem complexa. Mas é isso justamente que eu ia perguntar. Somente esses sintomas, a mulher, ela também sente dores, algum desconforto, por exemplo, na relação. Existe um outro sintoma que quem nos assiste pode desconfiar. Eu acho que eu posso estar com esse problema e preciso procurar um médico. Olha, dor necessariamente não é um sintoma muito específico da SOP. O que acontece às vezes em algumas, como elas ficam com longos períodos sem menstruar, a camada de dentro
do útero, que é a camada que descama quando a gente menstrua, ela às vezes fica hiperestimulada e gera menstruação muito dolorosa quando a mulher vem a menstruar. Mas não é uma característica típica da SOP, síndrome dos ovários policísticos. É como a gente carinhosamente chama ela. Não é uma característica muito clara dela. O principal mesmo são essas características como pele acneica, pelos, ou a questão de períodos longos sem menstruar, ou até dificuldade de engravidar. Existe alguma fase específica da vida que vocês observam, doutora, que tem maior incidência nas mulheres, na adolescência, na fase adulta, pós-menopausa, algo desse tipo? Ela pode ocorrer em qualquer momento da vida fértil da mulher. Tem mulheres que vão manifestar os sintomas logo ali na adolescência, logo pouco depois de menstruar. Tem mulheres que só vão começar a perceber que tem esses períodos de anovulação quando tentam engravidar. E tem mulheres que já manifestam durante toda a vida fértil, mas ela pode acontecer em qualquer idade. Nas nossas pesquisas, verificamos que finalzinho da década de 1960, por exemplo, era raro a detecção deste problema. O que é que mudou, doutora? De lá para cá, eu sei que a senhora é nova, mas assim, pelos estudos, o que mudou para que as mulheres começassem a perceber e detectar este problema? Olha, eu acho que tem 3 coisas que colaboraram muito para isso. Primeiro, a mudança dos critérios diagnósticos. Hoje a gente sabe que a doença ela não se relaciona só à imagem dos ovários policísticos. Então, se a mulher tem períodos sem menstruar e sinais clínicos de excesso de hormônios masculinos, como a acne grave, como pelos, eu já posso fechar o diagnóstico da síndrome, excluindo outras causas. Eu já posso fechar o diagnóstico da síndrome sem nem precisar de uma ultrassonografia, por exemplo. Isso faz com que a gente diagnostique mais. A outra coisa é os nossos hábitos de vida. A gente sabe hoje que o excesso de carboidratos, sobrepeso e obesidade são coisas que levam ao risco aumentado de SOP. Então, como obesidade é uma epidemia na nossa sociedade, a gente vai ter mais mulheres com SOP. E a outra coisa que também colabora, mas eu acho que esse é em menor grau, é a melhora das técnicas e das tecnologias de ultrassom. Aquelas mulheres que eu preciso de imagem para diagnosticar, eu vou conseguir diagnosticar com maior facilidade por conta disso. A gente estava numa entrevista anterior, inclusive, falando sobre essa questão da qualidade de vida. E a gente falando até, por exemplo, seria evitável a síndrome dos ovários policísticos, talvez algumas alterações na nossa rotina de uma alimentação saudável, de atividade física, poderia ajudar a não ter esse problema ou não teria relação, doutora? Olha, não, tem super relação. Olhe, se a mulher vai desenvolver a síndrome, se isso conseguiria evitar que ela desenvolva a síndrome, não tenho como te responder de certeza. Mas a principal via para o tratamento da síndrome é a melhora de estilo de vida. A gente fala que não tem um medicamento para tratamento de SOP. A principal coisa para tratamento de SOP é atividade física e alimentação saudável, tentar entrar no peso adequado. Isso é a primeira coisa para o tratamento. A senhora falou que vamos diagnosticar o SOP através das alterações, principalmente na face, associada a períodos sem menstruar. Sem ovular. Mas a gente... Sem ovular. Isso. Sem ovular. Isso a gente chama muita atenção, desculpe interromper, Sim. porque, por exemplo, às vezes a gente tem mulheres que menstruam regularmente, mas elas não ovulam e elas só vão perceber isso quando elas estão tentando engravidar, por exemplo. Doutora, então, entendeu? gente, não é o que eu havia entendido menstruar, é ovular. Isso. Então ela precisa realmente, que a gente sempre deixar também uma coisa muito atenta para os nossos telespectadores, doutora. Tem que ter atenção em buscar um médico para saber o diagnóstico correto, porque as pessoas têm muito aquela mania de que minha amiga está sentindo isso, então deve ser assim, eu vou fazer aquilo, né? Então é interessante que busque um especialista para ter o diagnóstico correto. Ficar sem menstruar muito tempo é típico da síndrome, claro. Sim. Mas a gente já está aí num espectro mais avançado. É isso que eu quero que fique bem claro. Então, às vezes eu tenho mulheres que estão menstruando regularmente, mensalmente. Às vezes ela tem só um ciclo mais longo, mas ela não está ovulando e não sabe. Mas ela tem outras características que levam a gente até a confirmar a síndrome, por exemplo. Mas não existe um exame específico, então o diagnóstico seria essa queixa de longos períodos, né, talvez associada a uma tentativa ou não frustrada de eu quero engravidar e não estou conseguindo, e os pelos e outras coisas mais, a acne. Hoje a gente fala que a gente tem 3 critérios diagnósticos, que são os critérios de Rotterdam. Eu tenho que ter 2 desses critérios
para fechar o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Quais são eles? Anovulação. A anovulação pode estar relacionada à menstruação, à ausência de menstruação ou não. Sinais de excesso de hormônios masculinos, que é o que a gente fala de hiperandrogenismo. Aí a gente tem acne, hirsutismo, que é essa presença de pelos em regiões tipicamente masculinas. E o outro critério é a imagem de ovários policísticos no ultrassom. Eu preciso de 2 para diagnosticar. E aí é que a gente vê a complexidade. Eu posso ter mulheres com SOP sem a acne, sem o critério o critério da pele, aquele critério de excesso de hormônios masculinos, mas que tem anovulação e a imagem. Sim. Do mesmo jeito, eu posso ter mulheres que têm a acne e tem só a imagem, e assim vai, entendeu? A gente fala que somos várias formas de apresentação da síndrome dos ovários policísticos. Parece uma pergunta meio sem sentido, mas a gente sempre fala com o público leigo, né? A senhora que sabe mais dessas informações, mas qual é a diferença? Explica para quem nos assiste entre um cisto no ovário e a síndrome dos ovários policísticos. Vamos lá. Porque parece muito semelhante. Lembra que eu mencionei lá no início que o nosso ovário é formado por folículos e que todo mês um é selecionado? Sim. Esse um que é selecionado e que ele cresce, ele pode na ultrassonografia me dar a imagem de um cisto. Entendeu? E é o que a gente pode ser o que a gente chama de cisto funcionante. A definição de cisto na medicina é uma cavidadezinha com líquido. O nosso ovário é formado por várias delas. Então, eu posso ter a imagem de um cisto, que pode ser um cisto funcionante. Eu posso ter na ultrassonografia a imagem de um cisto, que pode estar relacionado a outras patologias. Quando eu estou falando dos policísticos da síndrome, na ultrassonografia a gente vai aparecer cistos bem pequenininhos, de 2 a 9 milímetros, de menos de 1 centímetro, mas que são vários, tem que ter pelo menos 12 ali para a gente dizer que é da síndrome. Lembrando que isoladamente, se eu tenho só a imagem da ultrassonografia, eu não tenho diagnóstico. Eu tenho que ter outro critério junto. 50% das mulheres que menstruam normalmente, que ovulam normalmente, podem apresentar ultrassonografia com ovários policísticos e elas não têm doença. Sim, mas neste caso, por exemplo, elas não têm quase esse excesso de pelos, estão com a síndrome, mas ainda assim isso interfere na tentativa delas de engravidar. Pode interferir. E essas mulheres, doutora, que estão tentando, teria que somente essas mudanças de hábitos diários para ajudar, ou elas precisam entrar com outro tipo de tratamento para ajudar na gravidez? Primeiramente, a mudança de hábito é extremamente efetivo. Tem especialista em fertilização que ele fala que não existe nada mais elegante do que fazer uma mulher engravidar só fazendo perder peso. É comprovado. Se você está com sobrepeso, está tentando engravidar e tem dificuldade, a perda de só 5% do seu peso não significa nem você voltar para o peso saudável. Se você perder 5%, isso já melhora nas taxas de fertilidade. Isso é um dado provado, bem claro. Então, o primeiro passo é a mudança, que tem um bom efeito. E aí a gente vai tentar trabalhar em que aspecto da vida da mulher a síndrome está atrapalhando. Se a gente vê que é uma mulher que tem sintomas de excesso de açúcar no sangue, que é uma das coisas que a SOP é fator de risco, a gente vai tentar trabalhar aquilo ali. Se a gente vê que é uma mulher que tem hiperandrogenismo, excesso de hormônios masculinos, a gente tenta trabalhar aquele aspecto da síndrome para aí tentar devolver a fertilidade para ela. Claro, pacientes que apresentam casos muito mais graves, talvez precisem da ajuda de um esterileuta, de um fertileuta para ajudar nisso. Só que muitas mesmo se beneficiam só com mudança de estilo de vida. Então, na verdade, cada caso é um caso. Exatamente. É uma avaliação do profissional que vai entender o que é necessário para tratar. Então, não são todos tratados do mesmo jeito. Exatamente. Cada paciente é uma, e aí eu vou procurar o aspecto de o que a síndrome está atrapalhando a vida dela para tentar ajudar. Lembra que eu falei que eu vou ter mulher que vai ter acne, que vai ter pelos no rosto, aí eu trato de um determinado jeito. Eu vou ter mulher que vai ter irregularidade menstrual, e essas, a maioria das vezes, são as que cursam com infertilidade. Aí eu vou tratar de outro jeito. Entendeu? Entendi. Cada caso é um caso. Exatamente. E para isso, para você detectar a necessidade de buscar o médico, a gente sempre bate nesta tecla, né? Para que vocês acabem não fazendo coisas em casa mesmo, até se automedicando,
porque as pessoas sempre acham que o problema do vizinho pode ser o mesmo que o nosso e acaba buscando a solução que muitas vezes pode até complicar muito mais a sua saúde, né? Com certeza. Doutor, o papo tá bom, mas a gente vai para o breve intervalo e já voltamos aí falando um pouco mais sobre a síndrome dos ovários policísticos. Eu aguardo todos vocês, fiquem aí. Estamos de volta com o Saúde Ativa e deixa eu te falar, perdeu o primeiro bloco, não tem problema. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise. Mas hoje estamos falando sobre a síndrome dos ovários policísticos com a médica, a doutora Tayana Farias. Doutora, muita informação no primeiro bloco e a gente agora tem outras dúvidas, é óbvio. Fala pra gente, a gente está falando do que pode causar as síndromes, a síndrome dos ovários policísticos, né? O pelo, essa questão de ficar sem engravidar, na tentativa e sem conseguir, mas teriam outros danos que a síndrome dos ovários policísticos poderia causar na mulher? Tem sim, tem danos muito sérios. É importante que as pacientes entendam que quando eu estou tratando a síndrome dos ovários policísticos, eu não estou tratando só a acne e os pelos dela. Eu não estou só querendo regular a menstruação dela. A gente sabe o seguinte, a síndrome dos ovários policísticos está relacionado a sobrepeso e obesidade, está relacionada ao risco de diabetes, está relacionada ao risco de doenças cardiovasculares no futuro, além da infertilidade, como a gente já falou, está relacionado ao câncer de endométrio. Então, quando eu trato uma paciente com síndrome dos ovários policísticos, muito mais do que a regularidade da menstruação dela, eu quero diminuir o risco dela ter uma doença cardiovascular, dela ter um infarto, dela ter um AVC no futuro e com isso dela morrer mais cedo. Então é muito importante a gente tratar esse aspecto da síndrome também. Então é muito mais do que a gente imagina, não é? É muito mais do que só ovário. É muito mais que só ovário. Mulheres precisam se cuidar e visitar o médico realmente com regularidade, né? Se verificar que tem algo de errado com o seu corpo. É bom você investigar o quanto antes. Quanto antes, melhor, né, doutora? Com certeza. Fala pra gente, a senhora falou até da questão do desequilíbrio hormonal, né? Isso psicologicamente também mexe com as mulheres, não mexe? Demais. O que a gente vê? Por exemplo, aquelas que são afetadas, principalmente com o aspecto de excesso de hormônios masculinos, que tem acne, que tem pelos, isso afeta a autoestima delas. Entendeu? Isso afeta a autoestima e aí pode até levar assim a ansiedade, depressão, se você for num aspecto mais profundo da doença. É uma doença crônica, é uma doença que ela precisa de um controle, então a paciente tem que seguir todas essas orientações para sentir a sua melhora, então não é uma melhora que vem de uma hora para outra. Então o tratamento tem que ser sempre multidisciplinar e inclusive levar em conta esse aspecto psicológico também. É bom a gente reforçar, uma ginecologista aqui conosco, mas que a gente está falando da síndrome dos ovários policísticos, mas é interessante que a mulher visite uma ginecologista regularmente, né, doutora? Inclusive a gente tem um programa anterior que quem não assistiu também pode ir lá no nosso canal do YouTube, a gente falou sobre o Outubro Rosa e esse cuidado aí, o diagnóstico precoce do câncer de mama, é interessante que a gente reforce que a mulher deve ir ao ginecologista regularmente, porque lá, né, vocês têm o exame de lâmina, tem o ultrassom e vários outros exames que podem detectar problemas. Inclusive, eu queria até te perguntar, além da síndrome, qual seria uma outra doença, inclusive, que você verifica com frequência lá no consultório? A gente tem muito, principalmente, aquelas pacientes com sangramentos uterinos anormais, pacientes que sofrem também bastante com muita cólica, e aí muitas vezes é uma endometriose que elas não investigaram cedo, porque a gente tem aquele hábito de aprender a conviver, a cólica é normal. Então são algumas doenças que são negligenciadas por conta daquele falsa ideia de que mulher veio para sofrer, mulher tem que aguentar isso. Não é verdade. Ninguém veio para sofrer, então a gente tem que buscar qualquer coisa que está incomodando, a gente tem que buscar ajuda para tentar corrigir aquilo. Exatamente, uma cantora recentemente falou, né, que ela estava com problema, mas associou que eu tenho cólicas, eu menstruo realmente é muito forte, está tudo bem, é normal, mas o problema ele vai aumentando, ele vai buscando ajuda e entende que poderia ter sido solucionado muito antes, se buscar uma ajuda médica, né? Com certeza, é uma falha grave isso.
Então a gente tem que se conhecer, entender nosso ciclo, registrar as menstruações. Irregularidade menstrual é uma queixa muito comum, mas às vezes as pacientes nem sabem o que é uma menstruação regular. Sim. Elas acham que menstruação regular é menstruação na mesma data, que não é bem isso. Por isso ter os registros é muito importante, ajuda demais a se conhecer e poder investigar coisas que estejam fora do normal. A gente pode dizer que, não sei se seria essa palavra, mas com essas informações de que eu tenho pelo, acne, será que a síndrome do ovário policístico deixaria um ovário mais masculinizado? Não, porque ovário, vamos dizer assim, a estrutura masculina equivalente ao ovário seria o testículo, mas eles têm origens embriológicas totalmente diferentes, funções totalmente diferentes. Não, ele não ficaria mais masculinizado, não seria esse o termo. Doutora, no exame de ultrassom, consegue visualizar facilmente esses ovários policísticos? Sim, consegue sim, a gente só tem que lembrar que eu tenho pacientes que nem precisam do ultrassom para fechar os diagnósticos. Mas sim, hoje bons ultrassonografistas com bons aparelhos, eles conseguem identificar, contar quantos cistos tem ali com aquela medidinha específica que fecha o diagnóstico. As mulheres que sofrem com este problema, talvez nenhuma porcentagem não tão concreta, muitas delas conseguem ao final ter a gravidez desejada realizando o tratamento. Não seria algo que, olha, impactou, há casos em que não é possível, então você precisa adotar algo do tipo? Como a gente tem uma variedade de apresentações diferentes da doença, eu tenho inclusive mulheres que têm SOP e que não têm a infertilidade. Então, tem que até desassociar, lembrar, SOP não é sinônimo de infertilidade. Sim. Lembra que eu posso ter só o excesso de hormônios masculinos e a imagem, mas ela pode não ter anovulação. A infertilidade é para aquelas que têm a anovulação. Então, sim, tem uma parcela que nem vai ter esse aspecto da doença, nem vai ter dificuldade de engravidar. E a parcela que tem, ela tem um bom prognóstico com o tratamento. Eu vou sair um pouco da síndrome também dos ovários policísticos, porque eu sei que tem dúvidas aí, mulheres que vocês têm, a gente esclarece. Eu já aproveito o embalo que a doutora está aqui. E recentemente tivemos aí uma atriz que ficou grávida e muito se questionou em relação à idade dela, se ela ficou grávida, será que não foi inseminação, isso é real, não é possível? Fala pra gente, é possível? Olha, eu tenho uma professora que ela está especializada em fertilidade e ela fala que, sendo uma gravidez natural, Cláudia Raia tirou o bilhete dourado da loteria. Da loteria do fim do ano, foi da mega da virada. Assim, é uma coisa muito rara. Eu até brinquei com você uma vez, não sei se você lembra, na medicina nem sempre, nem nunca. Ela entrou ali naquele do nem sempre. Nem sempre uma mulher de 55 anos não vai engravidar, mas é muito raro, é muito raro. Assim, quem deseja engravidar, eu não recomendo ficar esperando até aí depois dos 50, porque a chance de uma gravidez natural é muito difícil. Mas aconteceu com ela, então a gente só tem que dar os parabéns, torcer para vir com saúde. Nem sempre, nem nunca, né? Tanta coisa pode acontecer, mas é interessante isso, doutor, eu sempre ouço falar que quanto mais velho a mulher esteja, né, há probabilidade de ter outros problemas, inclusive, eu não sei se isso é real, até tirando esta dúvida, falam muito de problemas durante a gravidez. Sim. E até mesmo com o bebê, ele pode causar uma série de problemas, talvez, não sei se pelo amadurecimento do óvulo, eu não sei a que se refere, mas falam muito, mulheres quanto mais velhas ficarem grávidas. E é interessante, então, que ela já faça uma avaliação se quer ter um filho, talvez no futuro, quem sabe até guardar aí os óvulos, né? Olha, nós mulheres, nós nascemos com uma quantidade pré-programada de folículos, que é aquilo que eu expliquei da síndrome. Esses folículos contêm os óvulos que serão ovulados. Eles nascem com a gente, eles envelhecem com a gente. Então, os óvulos de uma mulher de 55 anos não são mais saudáveis de jeito nenhum que um ali entre os 25 e 30. Então, a gente tem aumento do risco de síndromes genéticas, além do aumento de risco de complicações gestacionais, como pré-eclâmpsia, como diabetes gestacional. Quando eu falo síndromes genéticas, eu estou me referindo, por exemplo, à síndrome de Down. São todas situações que têm um risco maior aumentado nesse tipo de gestação. Doutora, uma mulher que tem o problema da síndrome dos ovários policísticos, está cuidando e tal, mas chegou na menopausa. Isso quer dizer que os problemas foram resolvidos e ela não vai sofrer mais com nada? Vamos lá. Vai depender do que aspecto ela sofria e vai depender do controle que ela teve ao longo da vida dela. Lembra que eu comentei que o que eu quero
com o controle da síndrome dos ovários policísticos é diminuir o risco cardiovascular dela. Sim. É diminuir o risco dela se tornar hipertensa, se tornar diabética, diminuir o risco dela ter um infarto, um AVC, que para essa paciente o risco é mais aumentado. Se ela controlou ao longo da vida dela, vai ser mais tranquilo a fase pós-menopausa dela. Se ela não controlou, ela vai ter maior risco de ter essas doenças justamente agora, depois que parou de menstruar. As mulheres que sofrem com SOP, como a senhora falou anteriormente, elas têm aumentado o nível de testosterona. Isso quer dizer que também aumenta aí o libido das mulheres? Não só testosterona, como outros hormônios masculinos, ela tem aumentado. Mas assim, a sexualidade, a libido é algo muito complexo, que vai muito mais além do que só testosterona. Não existe na literatura uma descrição de aumento da libido devido ao excesso de andrógenos nessas mulheres com SOP. Agora, a gente tem muito claro, às vezes, até o oposto. A queda na autoestima, devido às alterações físicas, pode até diminuir a libido dela. Falando em libido, doutor, existe alguma doença que possa interferir aí essas mulheres que têm a ausência da libido? Existe algum problema relacionado a isso? Diversos, mas não só. É porque a gente costuma, por exemplo, associar a testosterona tá baixa, não tem... Na verdade, a gente não tem nem níveis de normalidade definidos para mulheres, níveis de testosterona normais definidos ainda para mulher. Então, a gente não direciona a falta de libido a um exame laboratorial. Mas qualquer problema de saúde que a mulher possa vir a apresentar, como uma doença inflamatória pélvica que causa dor nas relações, vai diminuir a libido. Um sangramento uterino anormal, uma mulher que passa 2, 3 meses sangrando, ela vai ter redução na libido. Sim. Mulheres com ansiedade, depressão, mulheres com doenças cardíacas. A sexualidade é uma coisa muito multifatorial. Tá muito mais além do que só um hormônio. É verdade. E hoje eu falo que no mundo que a gente está vivendo são muitas coisas que estão acontecendo, né? A gente veio de um período de pandemia ainda que não acabou, a gente tem que ter todos os cuidados necessários, mas a gente está vindo de um mundo muito virtual. Eu sempre costumo falar nas entrevistas, né? Envolve muita coisa e a cabeça da gente tem que estar boa para que as coisas funcionem. Então o mundo virtual ele está trazendo uma realidade que muitas vezes não é real, né? E as pessoas estão se comparando muito, querendo corpos que às vezes não dá para ela por uma série de fatores, ela tem um problema de saúde, enfim. E as pessoas estão em busca de algo que às vezes está distante e não estão satisfeitas com o próprio corpo. É um cuidado que a gente precisa ter, né? Ai, com certeza. Olha, teve um estudo inglês falando do aumento da procura por cirurgia estética vulvar em crianças. No sistema de saúde da Inglaterra, crianças e pré-adolescentes. Isso está relacionado ao acesso dessas crianças à pornografia e o nosso problema da definição de um padrão estético para as coisas. E aí a gente cria aquele padrão e tudo que desvia daquilo é considerado normal. E aí a pessoa acredita naquilo, começa a ver um defeito e isso também compromete. E isso no final também vai estar relacionado com a sexualidade daquela pessoa. São muitas informações que a gente ouve e fica perplexa, Sim. Né? Infelizmente, a gente está já encerrando aqui o nosso bate-papo, mas para quem nos assiste, doutora, o que é que a senhora pode falar? Alguém que está com esses sintomas aí, dá esta dica, incentiva, motiva e fala para as mulheres que é uma necessidade real de que elas busquem ajuda de todas as formas para que elas tenham qualidade de vida. Olha, procura sua ginecologista. Primeiro, hábitos saudáveis. Comer bem, ter orientação de nutricionista, fazer atividade física, tudo isso é essencial. Agora, se você está tendo situações em que você percebe que está tentando engravidar, não está conseguindo, você está passando longos períodos sem menstruar, ou já começou a reparar pelos em regiões que são tipicamente masculinas, procura seu ginecologista, conversa com ela sobre isso. Até porque investigar a síndrome não é só achar, é descartar outras coisas que também possam causar essas alterações. Doutora, foi muito esclarecedor e muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Ativa. Muito obrigada pelo convite. Vou chamar outras vezes. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!